Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Delton, todos se inscrevam a ele. E antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E agora sim, vamos ao vídeo. Gilmar Mendes delira em entrevista e diz que o STF é contra a censura. Gente, o ministro Gilmar Mendes, ele só pode estar surtado, delirando, coringando. Eu vou te mostrar agora quais foram as 5 falas mais absurdas, mais insanas, mais indignantes e mais revoltantes que foram ditas pelo ministro em uma entrevista recente que ele deu ao Estadão, deixando para o final a mais enlouquecedora de todas. Então eu vou colocar aí uma cereja no bolo no final da nossa conversa. E ao final desse meu comentário, somos nós que vamos ter até que nos controlar para que a gente não coringue igual o Gilmar de tanta besteira que ele falou. Bora então direto aqui a primeira fala absurda de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse que o seu principal legado é a destruição da Lava Jato. Gente, olha só o que ele disse. Vou ler umas aspas aqui para você. Ele disse: fui a primeira voz relevante que apontou que o rei estava nu. Eu fui o voto decisivo na suspeição de Sérgio Moro na segunda turma. Inacreditável. E aí, perguntado sobre se ele se arrepende de ter destruído a Lava Jato, ele citou Edith Piaf, que diz: non, je ne regrette rien. Não tenho do que me arrepender. Foram as palavras aí do Gilmar Mendes ditas ao Estadão. Então, vamos bater palmas, né? Palmas, palmas, ministro Gilmar, palmas, parabéns. É isso que você quer? Ó? Vamos deixar nossas palmas para ele. Palmas por ter acabado com a maior operação de combate à corrupção da história do Brasil, por ter soltado Lula, por ter colocado Lula de novo na presidência e por ter garantido a impunidade dos grandes corruptos do Brasil que nos roubam há décadas. Palmas para você, viu? Aproveite as palmas que você tem hoje dos grandes corruptos, da imprensa militante, dos garantistas de ocasião, do crime organizado e dos grandes ladrões que sempre roubaram e enforcaram os brasileiros desde 1500. Você pode receber palmas agora, mas o que a história vai lhe reservar é um lugar de honra, mas no grupo que fez foi muito mal ao Brasil. E bora agora para a segunda frase. O Gilmar Mendes, ele disse também que parte da sociedade apoia a atuação do STF. Separei aqui para ler para vocês. Aspas. O STF tem simpatizantes, pessoas que reconhecem o papel do tribunal, mas eles são silenciosos. Já os nossos adversários são barulhentos. Olha só, hein? Haja silêncio dos apoiadores, hein, ministro Gilmar? Gente, aqui a loucura começa a aparecer e é daqui para baixo nessa entrevista aí. Vai ficando cada vez mais acentuada. Parte da sociedade apoia a atuação do STF. Bora para os números reais, para a pesquisa, para a base em evidência. A avaliação positiva do STF caiu ano após ano e despencou de 31% para 12%. 31% já era baixa, mas despencou para 12% em apenas 2 anos, segundo uma pesquisa do Poder Data do final de 2024. E de lá para cá, o apoio e a popularidade do STF já devem ter despencado ainda mais. Não é uma parte da sociedade que apoia o STF, não. É uma ínfima minoria, uma tiquinho de nada da sociedade que ou está cega para os abusos do STF, ou não tem nenhuma informação, vai lá e responde qualquer coisa, que nem assim, cega, sabe aquelas escolhas cegas? É 1, é 2, é 3, é 1, é 2. A pessoa não vê nada e está votando, ou então é gente que se beneficia do STF de alguma forma, que quer ficar bem com os ministros. É impressionante o nível de desilusão, de irrealismo que os ministros do STF, como o Gilmar, têm da sua própria popularidade e importância. Se o STF é tão querido assim, ministro Gilmar, eu tenho um convite para o senhor. Saia às ruas. Venha aqui a Curitiba, ministro Gilmar. Como disse o ministro Joaquim Barbosa, saia às ruas. Coloque a sua teoria à prova de que é muito popular e saia às ruas. E bora agora para a terceira fala do ministro Gilmar. Olha o delírio aumentando. Gilmar disse agora que as críticas não o abalam. Olha as aspas aqui, ó. Eu poderia estar contando a história da falência de uma corte, como eu vi na Hungria ou Turquia, onde colegas foram defenestrados dos tribunais. Mas estou aqui contando a história de uma corte que fez a democracia sobreviver. Salvadores da democracia, né? Só que não. Não, Gilmar. Você está ajudando a escrever uma história de uma corte que está destruindo a democracia brasileira por dentro.
E tudo sob pretexto de salvar a democracia. O discurso é bonito, o discurso do amor, mas na prática o que se executa é o ódio. É o ódio. É algo que cada vez mais países ao redor do mundo estão percebendo o que está acontecendo no Brasil. Hoje a imagem do STF no exterior é de uma corte fora de controle, como escreveu a revista britânica The Economist, ou ainda uma corte abusiva e violadora de direitos humanos, como a Espanha reconheceu numa decisão que negou a extradição, ou ainda com uma corte que extrapola do seu poder e quer ser xerife do mundo, como os Estados Unidos reconheceram em decisões, ou ainda com uma corte que pode a qualquer momento ser alvo de sanções dos Estados Unidos justamente por conta dessas transgressões. E defenestrados vocês ainda podem ser, calma. Vocês não foram, mas ainda podem ser a partir de 2026, quando a direita tomar democraticamente o Senado, mas não se preocupe não, vai ser tudo constitucional e legal. Para vocês vai ter respeito à lei, à regra do jogo, para vocês vai ter respeito ao procedimento, tudo por meio de um processo de impeachment para quem praticou crimes de responsabilidade. Vamos para o quarto ponto, gente. Olha, não parou por aí. Gilmar disse ainda que o STF é contra a censura. Contra a censura. Olha as aspas dele aqui, ó. Isso é consenso, mas precisamos ser severos com o que não pode ser veiculado. Pedofilia e incentivo à violência não pode fazer parte do repertório das redes. Aqui, gente, o Gilmar, ele coringou. Ele coringou tanto que ele já pode até pedir a sua aposentadoria do Supremo e fazer a audição para o papel de Coringa no próximo filme do Batman. STF é contra a censura, ministro Gilmar? STF é contra a censura? Não sei se eu rio, se eu choro, se eu tenho um seu coringo aqui de vez com vocês. Gente, somos nós que temos que nos controlar. Para a gente não coringar com uma fala dessas que só pode ser deboche. Chegou um ponto da entrevista que eu olhei e falei, cara, será que ele não está debochando? Só pode ser chacota que ele está fazendo? Sério, não é possível isso. Dava para ficar 1000 anos aqui falando de todos os fatos que mostram como essa tal de STF é contra a censura, como isso é mentira. Principalmente a respeito das contas e pessoas que ainda estão censuradas pelo Supremo, e isso não tem nada a ver com pedofilia, não tem nada a ver com incentivo à violência, como o Gilmar quis fazer crer. Ou melhor, como ele quis fazer enganar. Mas vamos seguir aqui para a fala mais absurda, para a cereja do bolo que eu te prometi, que é a fala mais surtada e mais delirante de todas. Se segura aí, senta na cadeira e segura essa. Gilmar disse que casos de ataques à honra devem ser distinguidos. Olha só, aspas. Aqui é necessária avaliação judicial nos casos de ataques contra a honra, especialmente em eleições. Ironia ou palavra dura não são necessariamente crimes. Ironia ou palavra dura não são necessariamente crimes, ministro Gilmar. Então, bora anular a condenação que os seus colegas, ministros do STJ, impuseram sobre jornalistas, isto é, para pagar para o senhor 150 mil reais por uma reportagem verdadeira da Isto É, sobre os seus negócios suspeitos, em que os jornalistas foram condenados simplesmente por, aspas, excesso de ironia, ao falarem sobre você. Vamos anular, então, essa condenação, já que isso não é crime, como o senhor reconheceu agora? Que tal, hein, Gilmar? Que tal? Vamos anular? Vamos ser coerentes com essa sua fala? Gente, é essa a fala que me dá certeza de que o ministro só pode estar debochando. Ele dizia em uma entrevista ao Estadão que ironia não é crime, quando 2 semanas atrás ele conseguiu uma indenização de 150 mil reais contra jornalistas condenados por excesso de ironia. Isso é prova de que ele está de gozação com a cara dos brasileiros. Gilmar se acha o dono do circo e tem certeza de que nós somos os palhaços. As batalhas épicas. Estando contra a moção para seguir o impeachment de Donald Trump. A aprovação dele, numa pesquisa da Rasmussen hoje, chegou em 56%. Ou seja, o xerife do mundo voltou, mas dos Estados Unidos também. As pessoas entenderam que a Casa Branca precisava de um governo sério. O Piotr, alguns analistas avaliando que essa trégua, esse cessar-fogo não é suficiente, outras ações são necessárias, a gente vai acompanhar isso no decorrer dos próximos dias. Da parte de Israel, apurando aqui as forças de defesa do país, tem uma avaliação de que o programa nuclear foi adiado, mas não destruído completamente, mas que agora as atenções vão se voltar novamente para a faixa de Gaza, para as ações do Hamas. Do lado do Irã, é curioso, porque eles que foram atacados, mas eles que vêm a público dizer que a guerra, decretar o fim da guerra.
É confuso isso aí. E dizem agora que vão restaurar o programa nuclear que foi atacado pelos Estados Unidos e também por Israel. Então, cada um está indo numa frente diferente, apesar dessa trégua que foi anunciada aí pelos dois países. Guerra é feita de propaganda também, né? O Irã dizer que vai restaurar o sistema de construção de armas nucleares ou todo o seu sistema nuclear é uma versão. Quando os analistas dizem, eu vou me lembrar da guerra do Iraque, da segunda guerra do Iraque, depois da invasão do Kuwait pelo Saddam Hussein. Boa parte dos analistas aqui no Brasil e no mundo diziam assim, olha, a hora que os Estados Unidos chegarem lá, vão encontrar as forças revolucionárias do Saddam Hussein. Quando os Estados Unidos finalmente entraram no Iraque, na segunda vez, não na primeira, eles estavam completamente maltrapilhos, não tinham capacidade aérea, não tinham capacidade militar, ou seja, de infantaria, e estavam pedindo, aliás, estavam mal armados, estavam pedindo comida, se renderam rapidamente. Estou me referindo à Segunda Guerra. A primeira houve sim uma resistência, os Estados Unidos expulsaram os iraquianos do Kuwait, e depois houve aquele segundo momento. Só para lembrar esse fato. Então, quer dizer, é muito difícil alguém num jornal, por mais bem informado que seja, dizer assim, eles têm condição de restaurar. Acho que o Pentágono tem condições melhores, até porque eles têm uma série de informações via satélite, de informantes, enfim. Se eles atingiram esses pontos e para os Estados Unidos entrarem numa guerra como essa, eu tenho que dar o valor da grandeza da ação americana. Por que eu vou entrar num negócio desse se eu vou ter que responder? Então eu preciso acertar o que eu estou fazendo. Não dá para ser um movimento. Não é a cara de Donald Trump que prometeu na campanha, e convenhamos, olhando para o primeiro mandato dele, evitar guerras, entrar numa situação como essa, e foi, para mim, ainda assim, é uma ação de dissuasão em relação ao Irã. E foi cirúrgico. Imaginar que o Irã tem capacidade, baseado em que os analistas estão... Eu li alguns desses hoje também, e... é um texto, tudo bem, papel, né, aceita tudo, mas e não tinha nenhum argumento convincente para dizer que teria capacidade. Ninguém sabe exatamente o que acontece no Irã. O Irã é uma ditadura. Onde fica o Pentágono do Irã? Quem sabe é o Pentágono americano. Eles sabem, porque foi lá, ou, na verdade, o Mossad, que faz o drone entrar pela janela e matar o sujeito na cama dele. Isso é outra coisa. Isso é informação. O que o Irã fez? Veja só, o Irã era tão poderoso assim que alvos militares relevantes que o Irã atacou em Israel. Muito pouca coisa. Na verdade, alvos civis, mortes civis, o que é crime contra a humanidade, crime de guerra, estipulado em toda a legislação internacional, do direito internacional. Então, quer dizer, o Irã vai dizer, porque isso compensa para ele, é bom para ele, é conveniente dizer, estamos com plena capacidade. No último ponto que você me perguntou, até onde vai essa guerra, e aí eu também vou me fiar na declaração do Donald Trump. Cessar-fogo não resolve para Israel. Essa chuva de bombas que eles soltaram agora, porque o cessar-fogo não interessa. Neste momento, chegou num ponto em que os ayatolás precisam deixar o poder. Um moderado precisa ascender, como aconteceu agora recentemente na Síria. Não dá para permanecer, porque essa gente, não estou dizendo que vai em 5 ou 10 ou 20 anos restabelecer o programa nuclear, mas eles vão continuar oprimindo o próprio povo e continuar dizendo, e de alguma forma financiando bem ou mal, os mesmos grupos terroristas que não somente querem varrer Israel do mapa, como querem varrer o modo ocidental de vida. Veja só os tribunais de Sharia que tem, por exemplo, na Europa, todos financiados pelo Irã. Então, quer dizer, eu entendo quando Donald Trump há uma trégua, porque diplomacia tem uma coisa que é a portas abertas e outra que é portas fechadas. A de verdade é de portas fechadas. Porque você precisa ganhar tempo para fazer uma série de coisas. É difícil imaginar o que está se passando pela cabeça nessa negociação. Agora, não dá para imaginar que tenha acabado. Acho muito improvável. Não é um cessar-fogo agora, vai durar 10 anos. Alguma coisa vai acontecer. Porque enquanto os ayatolás continuarem lá, a ameaça, em alguma proporção, vai continuar. Essa é a realidade de Israel. E o Benjamin Netanyahu tem um público interno para dar respostas. É ele que está no foco, é ele que está no Oriente Médio. Israel é que fica ali, não fazendo fronteira com o Irã, mas que fica na região. Os Estados Unidos, em algum momento, tem um oceano, né? Tem um oceano, um hemisfério de distância. Então, são coisas bem difíceis. Dá para compreender certas coisas do Netanyahu nessa questão, que tem apoio, como a gente ouviu aqui na semana passada, de praticamente 100% da população, porque agora é uma outra guerra, é uma outra situação. Augusto, pegando esse gancho do Piotr, dá para a gente dizer que houve um recuo por parte do Irã?
Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui agora, no final do vídeo. Vou sair aqui. Conexão política. O Google avalia limitar atuação no Brasil se o STF fizer mudança drástica nas regras. O Google sinalizou que pode limitar suas operações no Brasil caso o Supremo Tribunal Federal STF aprove mudanças significativas no artigo 19 do Marco Silva da Internet. A informação foi dada ao Fábio Coelho, presidente da empresa no país, em entrevista à Folha de São Paulo. Segundo, alterações radicais podem alterar o fornecimento de plataformas geral, renovações preventivas em massa, comprometer acesso a informações. Apesar disso, a companhia apoia a inclusão de exceções para crimes graves como exploração infantil, terrorismo e responsabilidade de plataformas. Essas possíveis já vinham sendo discutidas no STF, tendo dividido o setor digital, entidades civis e próprio judiciário. Essa responsabilização sem decisão judicial preocupa o Google. O principal ponto de tensão está na possibilidade de responsabilizar plataformas em decisões judiciais previa apenas com a base em notícias extrajudiciais. Na prática, isso significa que uma empresa como Google, Meta, X, antigo Tweet teriam que remover o conteúdo por incentivar próprios sobre o risco de punição futura, algo que o Collins considerar perigoso. Não há uma oportunidade de melhorar equilíbrio entre liberdade de expressão e responsabilização, mas a gente espera que preserve o princípio fundamental que deve decidir o que removido e o que não removido é a justiça e não a plataforma, afirmou. Segundo executivo, esse tipo de mudança pode gerar efeito cascata. Plataformas tendem a adotar posturas mais restritas, removendo preventivamente conteúdos que ainda não foram alvo de decisão judiciais. Isso afetaria, segundo ele, desde das postagens inofensivas até a matéria jornalista de interesse público. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por assistir até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado a todos. Comente aí de que cidade vocês estão assistindo e até a próxima.